Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre depressão na contemporaneidade. Chegamos ao último bloco, nosso tempo aqui passa muito rápido, talvez pela influência das mudanças tão rápidas da sociedade contemporânea. Mas eu queria colocar uma pergunta inicial nesse bloco. Vou começar com o Dr. Lauro, depois a senhora dá o seu parecer. A depressão pode ser doença hereditária? Esse termo hereditário é muito pesado, assim, né? A gente diz que há uma influência genética, assim. Quem é filho de pais que tenham depressão tem um risco maior de ter o quadro depressivo, sim. Então, a depressão é uma doença que tem uma influência genética. E aí vai se somar com os fatores ambientais, com o estresse, e aí isso sim pode ativar um quadro de depressão em uma pessoa que já tenha uma doença. Mas não quer dizer assim, se meu pai tem depressão, significa que eu necessariamente vou ter. Mas eu tenho realmente um risco maior. Ok, Maria Clara? O que eu queria colocar também é que a questão do posicionamento, e que tem a ver com a questão da responsabilidade, né? Eu faço sempre essa diferenciação entre responsabilidade e culpa. A culpa nos remete ao passado, o que foi que eu fiz, né? Ou o que fizeram comigo. E a responsabilidade é a capacidade de responder à vida de forma diferenciada, independente dos problemas e das circunstâncias. É sempre possível, um certo grau de liberdade nós sempre temos, e é com isso que a gente conta em psicoterapia e também tenho certeza na psiquiatria e na medicina. Essa capacidade de responder. Então eu lembrei aqui de dois casos assim diferentes. Um de uma pessoa que teve toda uma história de depressão, um caso muito sério de depressão, a pessoa paralisou todas as atividades dela, e que aquilo serviu, que todo esse sofrimento dele serviu para unir mais a família. E serviu para ele descobrir o quanto que ele era amado e importante para todos os membros da família, né? E essa pessoa está escrevendo agora um livro, contando de todo esse sofrimento que ele teve nesse período todo do cinza, né, da depressão, que ele está saindo dela, e com esse objetivo de que esse sofrimento dele e a possibilidade de transformação sirva de ajuda para outros. Então ele deu um outro sentido, né? E uma outra pessoa que a doença apareceu em virtude dela, de uma pessoa, uma moça, né? Ela descobriu uma traição do marido. E ela começou, então, foi internada, teve uma depressão muito grave e tal, em função daquilo, não sei o quê. E ela não saía do quadro, quer dizer, ela melhorava e voltava, melhorava e voltava. E aí no trabalho psicoterapêutico, o que ela acabou descobrindo é que ela, no fundo, não queria ficar livre da depressão, porque a depressão era uma forma de castigar o marido pelo que ele tinha feito, né? Então, são duas posturas diante da mesma doença, né? Lógico que tem as diferenças pessoais, mas onde uma estava querendo segurar, não é lógico que não é uma coisa super consciente, né? Mas tem uma dimensão ali de usar aquilo como uma forma de cobrar, real, e o outro que está usando todo esse sofrimento para ajudar outros, né? A depressão escolhe classe social? Com certeza não, né, doutor Lauro? Não escolhe de forma alguma, né? Ocorre em qualquer classe social. A questão é que as pessoas, muitas vezes, que têm um melhor poder aquisitivo, vão ter o acesso ao tratamento mais rápido, né? E muitas vezes vão melhorar mais rápido, né? A saúde pública ainda tem muitas falhas, e na psiquiatria não é diferente, então tem esse lado, mas em termos de incidência é a mesma. Agora, qual que é a relação que a gente poderia fazer, doutor Lauro, entre o uso do álcool e outras drogas e a depressão? O álcool na depressão, ele muitas vezes funciona como um tratamento que a pessoa busca, né? O que é muito comum da gente ver é a pessoa que tem um quadro de depressão, não procura tratamento, não admite e começa a beber, né? E aí o álcool melhora temporariamente, né? E a pessoa continua bebendo e não sai da depressão e acaba ficando dependente da bebida também. E o problema lá não foi resolvido? Sim, a pessoa tinha um problema, que era a depressão, atualmente ela tem dois problemas, que é a depressão e a dependência alcoólica. Agora, no caso de tratamento de pessoas, de toxodependentes, eles passam por no período de abstinência, eles têm muita depressão, que é uma depressão temporária. Sim, acontece bastante, mas nos quadros de abstinência de cocaína, né, que dá um quadro de depressão mais importante, da bebida também. Mas o álcool também,
a longo prazo, ele provoca sintomas de depressão. Porque ele inibe o sistema nervoso central. Sim, então ele atua atrapalhando completamente o tratamento. Tá, vou voltar com a Maria Clara. A depressão acontece mais em homens ou em mulheres? Pois é difícil, né? Teria que fazer até uma estatística nesse sentido, né? O que eu posso te dizer que é uma questão cultural é que as mulheres procuram ajuda mais rápido do que os homens. De uma forma geral, não sei se o Dr. Lauro concorda comigo. Mas até para procurar médicos, clínicos, o homem às vezes só quando a situação está muito grave, ou quando a coisa compareceu mesmo, que ele procura. E a mulher, culturalmente falando, isso eu penso na cultura nossa brasileira, não sei se estende a todos, ela tem um cuidado assim, maior, ela presta mais atenção, tanto na saúde dos filhos, quanto na saúde do marido e na própria saúde, né? Ela tem uma frequência maior e tem menos preconceito de procurar uma ajuda psicoterapêutica, uma ajuda psiquiátrica, né? Ela vai mais. Então, a gente tem mais pacientes, mulheres, com a queixa da depressão, mas eu acho que é mais por esse fator do que por um outro. Agora, não sei se teria alguma explicação. Mas, de uma forma geral, a depressão é bem mais comum em mulheres. Mulheres? Em torno de 25% das mulheres vai ter um episódio de depressão ao longo da vida, enquanto dos homens é em torno de 12%. Então, apesar dos fatores culturais talvez atrapalharem um pouco a pesquisa, mas essa pesquisa já foi feita em várias partes do mundo. De uma forma geral, as mulheres têm o dobro de depressão do que os homens. Talvez, não sei se estou certo, o senhor me corrija, talvez por causa da depressão pós-parto. Sim, contribui para aumentar a incidência. E a questão hormonal também, né? Na menopausa, a incidência de depressão em mulheres aumenta muito pela queda dos hormônios, né? E o homem não tem tanto essa variação hormonal, então as mulheres são mais suscetíveis, sim, ao quadro de depressão, mas a cultura também permite que elas expressem mais. O homem acaba que desloca a depressão para a bebida, para uma compulsão, para o jogo, né? E quando chega no médico, os homens, em geral, têm quadros bem mais graves. Bem mais agudos. Sim. Talvez seja uma questão cultural, né? Uma sociedade da qual nós viemos, que ainda é muito machista. A mulher está conquistando seu espaço tem muito pouco tempo. E nesse sentido, os homens também têm dificuldade para procurar outros especialistas, como, por exemplo, proctologista, urologista e assim por diante. Né? Sim. Eu queria colocar uma outra pergunta para Maria Clara, que você citou aí Gilles Lipovetsky, né, a Era do Vazio. Que relação você faz entre a cultura contemporânea, considerada uma modernidade líquida, uma era do vazio, e a depressão? Eu comecei colocando isso um pouquinho lá no começo, né? E o Bauman, que vai falar do amor líquido, ele vai falar muito disso, e também o Giddens vai falar dessa fragilização dos vínculos afetivos. Quer dizer, as pessoas, eu acho muito interessante esse paradoxo que ele nos coloca. As pessoas querem estar livres para fazer o que quiserem e querem estar livres para se relacionar com quem quiserem. Com isso, elas não podem se relacionar com ninguém, porque no momento que elas começam a se relacionar e criam um compromisso e criam um vínculo afetivo de intimidade, elas perdem a liberdade. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que querem ter a segurança de poder contar, poder confiar, amar e ser amado, elas têm medo desse compromisso, né? Então, nós estamos vivendo num mundo de muitos paradoxos nesse sentido. E a depressão é uma doença que se caracteriza muito por esse sofrimento, esse sentimento de não amor, de não valorização de si mesmo, que esse estado de coisas fomenta, aumenta. Quer dizer, a não certeza do próprio valor e de ser amado é muito fomentado por uma cultura que não quer amar. Né? Ela quer ser amada, mas ela não quer amar. Aliás, amar significa ser responsável. Exatamente. Né? Amar é dar-se e não apenas receber. Né? De fato, claro, a gente falar assim da cultura contemporânea é muito complicado, porque há alguns teóricos, você citou vários e tantos outros, que traçam alguns perfis do homem contemporâneo, né? O homem pós-moderno, o homem light, enfim, uma época de muitas mudanças. Mas, ao mesmo tempo, a gente frisa o lado positivo dessa época. É uma época que traz avanços em todas as ciências, né? Na psicologia, na medicina. E se a gente se apega ao lado bom disso, que é o que é mais importante para a vida. Né? Queria colocar uma última questão
para os dois, né? Que mensagem vocês deixariam para os nossos telespectadores? Que mensagem de vida, mensagem positiva diante de possíveis quadros de depressão, de amigos, de pessoas na família? Pode começar, 1 minuto para cada um. A minha mensagem é que as pessoas que tiverem com sintomas de depressão não demorem a procurar tratamento médico, tratamento psicológico. Hoje em dia não é vergonha nenhuma ter depressão, é extremamente comum as pessoas irem ao psiquiatra, né? O psiquiatra pode ajudar a pessoa, muitas vezes, a sair de um quadro grave e a mudar a história da vida daquela pessoa, né? Então a minha mensagem é essa, que as pessoas procurem o tratamento o mais rápido possível. A depressão, no começo, o tratamento tem um resultado bem melhor do que se a pessoa deixar um quadro de depressão se arrastar por muitos anos. Então a minha mensagem basicamente é essa. Clara. Eu vou puxar para o meu lado, né? O que eu gostaria de colocar é principalmente isso, quer dizer que a estruturação da afetividade, né, a estruturação do próprio ser humano, o ser humano ele é construído na relação com os outros, ele vai dizendo de si mesmo a partir daquilo que ele percebe no olhar do outro, naquele outro que a gente começa pensando sempre nas primeiras pessoas, nas primeiras relações afetivas, que é pai, mãe, irmãos. Então, a mensagem que eu gostaria de colocar é o seguinte, os filhos aprendem a amar e acreditam que vão sendo amados nessas primeiras relações afetivas. Então, elas são relações fundamentais. Desde o útero materno, essa criança já vai tendo essa percepção se ela é bem-vinda, se ela não é bem-vinda, se ela vem dentro de um contexto de amor ou não. E quando a gente percebe, quer dizer, o que eu posso falar da minha experiência clínica, é que as pessoas que têm uma estrutura familiar de amor, de carinho, de respeito, que aprenderam a ver respeito entre os pais, mesmo já separados, mas que são pais que se respeitam, que ele vem de pais bons dos dois lados, porque às vezes quando as pessoas se separam, elas começam a falar mal uma da outra, eu falo que isso é uma estrutura que a pessoa supera outras dificuldades e adversidades ao longo da vida. E para as que estão com um problema já, primeiro deixar essa mensagem que é possível, sempre é possível ser tratado, existe medicação, existe terapia para isso. Doutora né? Maria Clara, eu queria ficar ouvindo a senhora mais algumas horas, mas o nosso tempo acabou. Certo. Então nós agradecemos, doutor Lauro Guirlanda, muitíssimo obrigado pela presença, Maria Clara, e voltem outras vezes. Tá bom, obrigado. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você pode saber o tema da semana com antecedência e ver fotos dos bastidores do programa. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. E acompanhe também as notícias pelo Twitter, acessando twitter.com/Horizonte Debate. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, rede de comunicação católica. Conto com você, fraterno abraço.